Gente, é um prazer estar aqui novamente, né, para a gente poder dividir uma porção da palavra do Senhor. Hoje o nosso texto de meditação, ele está em Josué, capítulo 24, a partir do versículo 14. Diz o seguinte: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e do Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de estar aqui, Senhor, reunidos mais uma vez na tua casa. Muito obrigado, Senhor, porque a palavra do Senhor ela é sempre viva e eficaz, ó Deus. Ela é mais penetrante do que espada de dois gumes. Então que aqui, Senhor, eu seja apenas um portador da palavra, Senhor, um mensageiro daquilo que o Senhor tem a nos dizer. Então que o Senhor possa falar, ó Deus, ao nosso coração. Prepara o nosso coração como boa terra, como um local, Senhor, fértil para receber a palavra do Senhor. Que assim seja, que o teu Espírito tenha liberdade para trabalhar aqui nessa noite. É isso que eu lhe peço, em nome de Jesus, amém. Antes de começar, eu queria te fazer uma proposta, tá? Muitas coisas vão acontecer agora para poder te distrair. Seu colega vai te chamar, seu Instagram vai te dar uma notificação, o WhatsApp vai tocar. Mas eu queria que você tirasse esses minutinhos, a minha mensagem não é longa, para você prestar um pouco atenção, tá? Desliga seu 4G aí, deixa o celular um pouquinho de lado e presta um pouquinho de atenção aqui para a gente poder meditar junto no texto, tá? Esse texto de Josué, a gente vê muito em encontro de casal, né? Em congresso de família, a gente vê sempre esse texto aí. Né? A gente vê quando é palestra para família, para casais, a gente sempre vê esse texto. Mas quando eu estava orando, né, e pedindo a Deus que Deus me desse me mostrasse a mensagem que Ele queria falar com a gente nessa noite, Deus trazia muito a mim a questão da decisão. Decisão, né? Decidi, Senhor, o que o Senhor quer falar? Eu comecei a estudar, a ver a Bíblia, ver os textos, e eu me deparei com esse texto aqui de Josué. E nesse texto me lembra algumas coisas que eu quero falar aqui com vocês. Desde que a gente nasce, né, nós necessitamos fazer escolhas o tempo inteiro, consciente ou inconscientemente. Desde escolhas simples, né, como qual roupa vamos usar. Hoje eu sei que você, quando foi lá, abriu seu guarda-roupa, alguns com mais pressa, outros já ficaram lá olhando horas, experimentou a camisa, tirou, colocou outra, colocou o casaco, tirou, não ficou bom. E você foi lá, teve que escolher a roupa que você ia usar. Como você vai cortar o cabelo, né? A galera gosta de fazer aquele corte maneiro. E aí você fica lá escolhendo, olha na internet uma foto, pá. Meninas principalmente. O que a gente vai comer, né? Ou até escolhas mais difíceis ou complexas, né? Escolhas morais que a gente chama. Se você vai pecar ou não, se você vai mentir ou não, se você vai ser falso, algo do gênero. A gente tem que escolher isso o tempo inteiro. Até mesmo quando você não faz nada, você já está fazendo uma escolha. Você escolheu não fazer nada. E isso faz parte da nossa vida o tempo inteiro. Fazemos isso o tempo inteiro, todos os dias, mesmo sem perceber. No texto que a gente vai meditar em Josué, o que está acontecendo aqui? O povo, ele estava chegando ao fim de uma jornada, iniciando uma outra, né? O que tinha acontecido? Lembra lá do Egito? Quando eles foram libertos? Então, eles haviam sido libertos da escravidão do Egito, né? Todo mundo aí conhece praticamente a história de Moisés. Se você não conhece, você já ouviu falar da maior parte dela. O povo era escravo no Egito, 400 anos lá, preso. E aí eles começaram a aclamar o Senhor.
E aí o Senhor foi lá, enviou Moisés. Moisés liberta o povo do Egito. Ela tem as 10 pragas, né? Deus confronta o faraó. Acontecem as 10 pragas ali, e o povo finalmente é liberado para ir embora. Só que aí, o que acontece? Quando o povo está indo embora, o pastor Carlos Elias pregou recentemente, quando o povo está indo embora, o que acontece? O mar se fecha, né? E aí a gente conhece toda a história. O povo entra no deserto, tem toda aquela peregrinação de 40 anos ali no deserto. E aí Moisés, antes de entrar na terra prometida, o que acontece? Moisés, ele morre. Ele morre um pouco antes de entrar na terra prometida. E Josué passa a liderar o povo. Josué era um general, né? Alguém que trabalhava ali junto com Moisés. Ele foi preparado para isso. E Moisés, Josué, ele lidera o povo quando eles entram na terra de Canaã. E ali naquela terra, vários povos já moravam ali, já habitavam ali. E aí eles começam a entrar em confronto militar com aqueles povos, né? Eles entram em batalha e aí eles começam a vencer essas batalhas conforme Deus vai permitindo que eles vençam. E eles vão ganhando território. E aí eles começam, no final, eles vão lá travando as batalhas. Se você tiver curiosidade, você lê o livro de Josué depois, esse final de semana aí, que só tem 24 capítulos, vai ser rapidinho. E aí você depois vai acompanhando as batalhas, a trajetória do povo. Quando o povo chega no final da jornada, quando eles já venceram todos aqueles povos, se você voltar no capítulo 24, você vai ver Josué falando ali de quais povos são esses. Josué, ele faz um discurso ao povo. Aí a gente tem esse texto aqui. Josué, ele faz um grande discurso ao povo, onde ele lembra o povo de tudo que eles passaram até ali. Como eles chegaram ali, quem levou eles até aquele local, e coloca diante do povo uma escolha. A escolha que poderia mudar o rumo de suas vidas, né? A quem vocês vão servir? Essa fala de Josué, ela sempre me impactou muito, né? E aí ele pergunta ali, que rumo eles tomariam? Como eles procederiam dali por diante? Em algum momento de nossas vidas, nós vamos chegar a esse ponto crítico de decisão. Um momento que nosso relacionamento com Deus precisa de um rumo, uma decisão. E esse processo, ele passa por algumas etapas, como nós vamos observar no texto. Chega um momento na minha e na sua vida que a gente tem que tomar uma decisão. Se esse momento não chegou ainda, acredite em mim, ele vai chegar. Eu me lembro de quando isso aconteceu comigo também. Chega um momento que você sente que aquilo que você está vivendo já não é mais suficiente com Deus, no seu relacionamento com Deus. E aí você é convidado a tomar uma decisão. Deus, ele começa a te confrontar. Porque muitas vezes a gente vai vivendo aquele evangelho meia boca, né? A gente vai vivendo mais ou menos, a gente lê a Bíblia às vezes não lê. Às vezes você vai no retiro, você volta bem, tá bombando, aí daqui a pouco você dá aquela caída, e aí você fica nessa, vai, não vai. Mas chega um momento que Deus, ele te confronta. E aí, meu filho, vamos ou não vamos? Você quer assumir um compromisso de vez? Você já viveu, vou te dar um exemplo para você entender antes da gente entrar aqui nos pontos. Você já viveu, quem aí, talvez alguns de vocês sejam mais novos, mas vou usar o exemplo da amizade. Você já viveu aquela amizade em que você não tem certeza se a pessoa é teu amigo mesmo? Você fica assim olhando, às vezes a pessoa tá ali junto contigo bem, daqui a pouco ela não está, ela está ausente. É bom viver um relacionamento de amizade assim? Claro que não. Aí você nunca tem certeza. Você não tem certeza. Aí chega um momento que você confronta a pessoa. Você, mas você é meu amigo ou não? Estou precisando de você. E aí? Tem duas opções. Ou aquela pessoa realmente vai mostrar que é teu amigo, ou ela vai meter o pé. E é mais ou menos isso que acontece com o nosso relacionamento com Deus. Chega um momento que Deus, ele nos quer por inteiro. Ele te quer por inteiro. Ele não quer essa metade que você está oferecendo para ele, não. E nesse texto aqui, é interessante que Josué, ele vai confrontar o povo e vai falar assim:
hoje vocês escolham a quem vocês vão servir. Se a esses deuses que estão aqui, né, tudo isso, esse sistema do mundo que está acontecendo aqui ao redor de vocês, ou se vocês vão servir ao Senhor. Eu já fiz a minha escolha. O que me impacta na frase de Josué é isso. Ele fala, eu já tomei minha decisão. Eu e minha casa vamos servir ao Senhor, independente do que vocês escolherem. E a gente vai ver por que isso é importante. Mas aí, esse processo, ele passa por umas etapas na nossa vida. Né? Deus, isso não acontece do nada. Isso vai acontecendo ele vai acontecendo em etapas. Primeiro, ele começa a relembrar o povo. Ele começa a relembrar e fazer o povo entender de onde eles vieram. Ou seja, a gente começa relembrando e entendendo de onde a gente veio. Ao iniciar o discurso, Josué ele relembra ao povo toda a trajetória que eles tiveram até ali. Aquela já não era a primeira geração que saiu do Egito e que presenciou as primeiras maravilhas de Deus. Eles precisavam entender como eles haviam chegado até ali. Quem os tirou do Egito, da escravidão, e os conduziu até aquele momento? Quem os sustentou até ali? Os tirou da escravidão e fez maravilhas. Josué precisou relembrar o povo. Por quê? Não era a mesma geração que viu o mar abrir, né, que de repente viu aquela coluna de fogo, que viu várias maravilhas que Deus tinha feito no Egito e na travessia do deserto. Já eram outras pessoas. Muitos anos já tinham se passado. E aí ele começou a relembrar, Deus foi aquele que tirou vocês lá do Egito, libertou vocês da escravidão, Ele cuidou, guardou e Ele trouxe vocês até aqui. Quando a gente está vivendo um momento bom na nossa vida, é fácil a gente esquecer de onde a gente veio e o que a gente passou. Né? Vamos supor, o momento da conversão. Isso aqui que eu estou falando para vocês pode servir tanto para conversão quanto para uma fé madura. E aí, às vezes, a gente esquece de onde Deus tirou a gente lá atrás. O que Ele fez com a gente lá atrás. Né? Como que Ele tirou a gente daquele lamaçal de pecado, daquela vida difícil, vazia, aquele vazio que a gente sentia. A gente esquece que a gente está bem agora, Deus cuidou, tratou. E aí você começa a... Ou talvez você tenha crescido na igreja, não sei, igual a mim. Eu cresci em lar evangélico, mas em determinado momento Deus começou a me confrontar. E aí, meu filho, eu preciso de um compromisso mais sério seu. Conosco não é diferente do que aconteceu com o povo aqui. Quando tudo está bem, é fácil para nós esquecermos de onde Deus nos tirou e o que Ele fez em nossa vida. Como éramos antes de o conhecer e o que Ele fez por nós. Se não estivéssemos nele, como a gente poderia estar hoje? Já parou para se perguntar? Se você não tivesse um compromisso com Deus, como que você estaria hoje? É uma pergunta boa a se fazer, né? A gente parar para pensar e falar, Senhor, tem misericórdia. Eu olho para a minha vida e eu falo assim, Senhor, tem misericórdia, se eu não estivesse na tua presença. Muito obrigado porque o Senhor me resgatou. Quando estamos nesse processo de crise e decisão, precisamos nos lembrar desse fato. Em quem Cristo nos transformou quando nos convertemos. Primeiro passo é esse. Você tem que lembrar, quando você está para tomar uma decisão, quando Deus ele te confronta, você tem que lembrar de onde Ele te tirou. Que lamaçal de pecado, onde você estava e agora onde Deus colocou e te limpou, e te guardou e te fez. A gente precisa relembrar isso. E aí, no segundo passo, Deus ele começa a relembrar, né? Da onde Ele tirou, o que Ele fez na nossa vida. A gente começa a lembrar. O segundo passo ali, que aconteceu com o povo, o que acontece com a gente, sermos confrontados. Em determinados momentos, para avançarmos a uma nova etapa do nosso relacionamento com Deus, precisamos ser confrontados. Aí entra aquilo que o pastor Henri acabou de falar aqui. Ser retirado do nosso estado de sono espiritual, né? Da inércia. Eu sei que a maioria de vocês aí não gosta da física, né? Mas o que é a inércia? É um estado de repouso que o corpo se encontra. Na inércia, para ele poder sair, ele precisa de o quê? Da ação de alguma força, de algum vetor.
Ele não sai da inércia sozinho. Se eu pegar esse objeto e largar aqui, ele vai cair no chão, por quê? Porque a gravidade vai atuar, é a força que vai fazer com que ele saia da inércia e caia no chão. Com a nossa vida espiritual não é diferente. Muitas vezes, para a gente sair daquele estado de repouso espiritual, Deus ele precisa aplicar um vetor de força na nossa vida. E muitas vezes o vetor de força é o confronto. É aquele confronto que acontece, um problema familiar, uma doença, ou aquele confronto de pecado que você tem e começa a situação crítica. Ou você abandona aquilo que você está vivendo e retoma um relacionamento com Deus, ou realmente firma um compromisso com Deus, ou você vai viver no mundão e se afunda na lama do pecado. Quando somos confrontados, nós somos forçados a tomar uma decisão. No texto, Josué diz ao povo para que escolham a quem irão servir. Se aos antigos deuses a quem eles serviam, ou aos deuses dos povos ao redor, ou ao Deus verdadeiro. Aquele que havia feito tudo ao qual eles acabaram de ser lembrados. É importante nós sabermos de onde nós viemos e o que Deus fez por nós, para que saibamos para onde nós queremos ir. Se vamos avançar e firmar um compromisso com o Senhor, ou se permaneceremos nas antigas práticas que estávamos. Queridos, nós não podemos ceder às pressões ao redor quando confrontados. Precisamos manter firmes. Josué diz ao povo que, independente do que o povo decidisse, ele permaneceria servindo ao Senhor, juntamente com a sua casa. Talvez você viva essa experiência de ser confrontado com Deus, ser confrontado por Deus, e ver pessoas próximas suas sendo confrontadas por Deus, até mesmo um namorado, um cônjuge, ou alguém próximo a você ser confrontado, um irmão, um pai, a mãe, e você tem que se manter o seu compromisso firme. Não sei o que vocês vão fazer, mas eu vou servir ao Senhor. Ou mesmo o próprio Deus vai te confrontar para que você tome uma decisão. Eu não sei que estado de vida você está vivendo, eu conheço alguns de vocês, mas o íntimo do coração de vocês só Deus conhece. E aí chega um momento que ele quer entrar naquele quarto escuro que você fechou e trancou com chave e escondeu a chave. Onde está toda aquela sujeirinha que você guarda lá de estimação. Queridos, assim como eu comentei com vocês, né, para aqueles que já se relacionam, são casados, namoram, assim como você não gosta de se relacionar com uma pessoa pela metade, quando aquela pessoa ela se doa para você pela metade, Deus ele não gosta de se relacionar conosco pela metade. Ele não deseja isso. A Bíblia vai usar um termo muito pesado, né? Ela usa o termo de estar morno, né? Ele fala que lá em Apocalipse, quando ele vai falar nas cartas às igrejas, uma das igrejas ele fala: vocês são mornos, vocês não são quentes nem frios. Eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. E muitas vezes nós nos encontramos nesse estado de inércia, né, de mornidão espiritual. E Deus ele nos confronta. E aí, o que nós fazemos quando somos confrontados? Firmamos um compromisso com o Senhor. Ao serem confrontados, o povo, acontece aquilo que aconteceu no versículo 16. O povo responde assim: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Essa é a resposta do povo. E aí, no 17 também, eles falam assim: foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou a nós, os nossos pais do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho entre todas as nações pelas quais passamos. O 18. Além disso, o Senhor expulsou diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus, que viviam nesta terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. O povo firma um compromisso com o Senhor. Ao serem confrontados, o povo ele toma uma decisão. Eles firmam um compromisso. Fazem uma aliança de que manterão seu compromisso servindo somente a Deus.
Eles entendem de onde Deus os tirou e o que Ele fez por eles. Quando compreendemos a obra do Senhor em nossas vidas, não há como tomar outra decisão. Compreendemos a profundidade do Evangelho e firmamos um compromisso por amor a Deus. Entregamos nossa vida por completo a Ele. Querido, o diabo ele sempre vai tentar transformar aquilo que ele está te oferecendo em algo muito bonito. Só que, ao fim, aquele caminho é um caminho de morte. E vai trazer consequências muito pesadas para a sua vida. Eu costumo usar o exemplo de que o pecado ele é igual ao cartão de crédito. Cartão de crédito é bom de usar, né? Ô, maravilha, você vai lá, parcela em 10 vezes. Mas o que acontece depois de 30 dias que você usa o cartão de crédito? Chega a fatura para você pagar. E chega com um juro maneiro, né? O pecado é assim. Você vai usar, vai ser bom, mas a fatura vai chegar. E muitas vezes, muitas não, a maioria das vezes, você não vai ter como pagar esse preço. Porque vai ser alto. E aí a gente vai a Deus, né, para tentar fazer o acordo, igual faz com o cartão de crédito. Senhor, eu preciso de um acordo aqui me acertar. Querido, a gente brinca, mas é sério. O pecado ele cobra um preço alto, bem alto. E o povo pagou esse preço. Se você for acompanhar a história do povo mais para frente, esses mesmos que falaram aqui que serviriam ao Senhor, alguns pecaram e abandonaram o Senhor. E pagaram um preço muito alto. Eu não vou dar spoiler não, se você quiser você vai lá e lê na Bíblia. Não vou contar o próximo episódio. Mas eles pagaram um preço alto, a fatura do cartão de crédito chegou. Mas quando a gente entende de onde Deus tirou a gente, interessante que a Bíblia fala que o povo se esqueceu do Senhor, não é isso? Quando a Bíblia vai relatar o que o povo estava pecando, tinha abandonado o Senhor, ela fala, então o povo se esqueceu do Senhor. Quando nós nos esquecemos, a gente corre esse risco. Mas eu quero que você se lembre de onde Deus tirou você até você chegar aqui. E está limpinho aí, do jeito que você está. Quando Ele tirou e limpou todo aquele pecado de onde a gente veio. Não há como tomar outra decisão quando a gente entende e compreende o Evangelho. Quando a gente é exposto diante da beleza do Evangelho. É aí que a gente entra no termo, sem querer criar polêmica, da graça irresistível. Quando a gente é exposto ao Evangelho, não há como você tomar outra decisão. Porque você entende a beleza do Evangelho e aquilo que Deus fez por você. E aí a gente firma um compromisso por amor a Deus. Entregamos a nossa vida por completo a Ele. Enquanto eu e você tentarmos viver uma tabela de regrinhas, a gente vai fracassar. Mas quando a gente entende que a gente vive e serve a um Deus amoroso que te resgatou e Cristo morreu por você, você entende o Evangelho, você serve a Deus não porque você quer cumprir uma tabela de regrinhas, mas porque você ama a Deus. Quando você ama alguém, você se mantém firme no seu compromisso. Claro, nós somos pecadores, vivemos num corpo falho, né? Ainda vivemos em um mundo de pecado, somos pecadores. Mas pela graça e pela misericórdia de Deus, nós vamos sendo transformados a cada dia. E Deus ele vai lá e nos resgata daquela lama de pecado e nos tira e nos coloca firmados em Cristo, através do Espírito Santo. Queridos, sempre chegamos a um momento em que somos forçados a escolher como iremos conduzir o nosso relacionamento com Deus. Como compreenderemos o Evangelho? Como eu citei aqui, você vai compreender o Evangelho como uma tabela de regrinhas, como algo que você sabe que tem que obedecer para ganhar um prêmio? Ou você vai compreender o Evangelho como o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê?
como algo que te libertou da escravidão do pecado. Como é triste ver uma pessoa que é escrava do pecado. O escravo, ele não tem vontade. Ele tem que fazer aquilo. E hoje a gente vive num mundo que é escravo dos prazeres. Ele precisa daquele prazer, daquelas doses, né? É como se fosse uma droga. Ele precisa daquelas doses e ele vai tomando e aquilo vai destruindo ele. Porque a droga é assim, né? No início, você começa a tomar e vai se sentindo bem. Só que aquilo vai destruindo você. É como o pecado faz. Igual uma droga. Você vai tomando os prazeres, né? Você vai bebendo daqueles prazeres, bebendo. E aquilo vai te destruindo. Ao mesmo tempo, como que a gente vai compreender o papel de Cristo em nossas vidas? Mesmo quando nós não fazemos nada, já estamos fazendo uma escolha, como eu disse. A questão é, eu e você escolheremos servir ao Senhor? Fica a pergunta. Tomaremos a decisão de firmar um compromisso com Ele, buscando-o de coração e alma, ou serviremos aos deuses que dominam ao nosso redor? Hoje, nós vemos muitos deuses atuando aí. Não estou falando de estátuas, não. Só. Estou falando de coisas, situações e eventos que dominam a nossa vida, dominam a nossa mente. Você abre o Instagram, né? Você vai ver o Reels, lá o TikTok. Você vê pessoas que são escravas de aceitação, né? Vendem o próprio corpo, a imagem do próprio corpo, para ganhar aceitação, para ganhar vantagens financeiras, seja o que for. E vivem escravas daquele ciclo infinito. O que nós vamos fazer hoje? Tomaremos a decisão de firmar um compromisso com Ele, buscando de coração e alma, ou serviremos aos deuses que dominam ao nosso redor? Que nós possamos refletir sobre o próximo passo que nós daremos em nosso relacionamento com o Senhor. O meu convite para você hoje é: será que Deus está satisfeito com o seu relacionamento com Ele? Será que você tem um relacionamento com Deus? Será que não está na hora desse relacionamento evoluir? Quando você for para o discipulado, né? E for lá acompanhado e começar a estudar, e começar a ser confrontado, que decisão que você vai tomar? Você vai sair fora? Você, não, hoje eu não vou participar da reunião não. Aí você fica 1, 2, 3, fora e some. Porque o Espírito Santo começou a te confrontar. Queridos, não sou eu que estou te confrontando. Não é o pastor Henrique que está te confrontando. É a palavra de Deus. É o Espírito Santo. Está falando no teu coração, te ministrando. Afirmar um compromisso reto com o Senhor. Qual é o próximo passo que você vai dar? Eu sei que eu e minha casa vamos servir ao Senhor. E você? Então, que nós possamos refletir nessa noite. Eu queria fazer uma breve oração antes de passar para o próximo momento, encerrando aqui o sermão. Eu queria orar com você. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça, fechasse o seu olho, esquecesse quem está do seu lado agora. Queria que você meditasse agora, comigo, nessa oração. O que Deus ele tem confrontado na sua vida? O que Ele tem pedido para você mudar? O que Ele deseja de você como relacionamento daqui por diante? Pai Santo, Deus Eterno, aqui estamos, Senhor, diante da Tua presença. Deus, no nosso coração, nada conseguimos esconder do Senhor. Não há local que nós possamos nos esconder de Ti. Pai, o Senhor sonda e conhece o nosso interior, sabe tudo o que fazemos ou pensamos. Então que agora, Senhor, possamos colocar a nossa vida no altar para glorificar ao Senhor. Deus, para poder firmar um compromisso firme e verdadeiro com o Senhor. Pai, Jesus Cristo morreu por nós na cruz, ofereceu a sua vida para que tenhamos vida em abundância. E que assim, Senhor, seja na vida de cada um de nós, que não possamos mais viver um evangelho morno, um evangelho sem compromisso, que saiamos dessa inércia espiritual. Que
cada adolescente, cada jovem, cada pessoa que me ouve aqui pela internet, que eles possam, Senhor, sejam confrontados a viver um compromisso firme com o Senhor. Que em nome de Jesus, que cada jovem faça isso, porque ama o Senhor, porque entende o Evangelho, e que ele é exposto diante dessa graça irresistível. Senhor, em nome de Jesus, que a Tua palavra seja ministrada aos corações poderosamente, que joga por terra cada sofisma, Senhor, da mente desses adolescentes e jovens, Senhor. Cada fortaleza que é levantada pelo pecado, pelo diabo, Senhor. Cada mentira que é falada, dizendo que eles não são merecedores, que eles não vão conseguir vencer. Isso é mentira. O diabo ele está sendo envergonhado pelas suas mentiras agora, em nome de Jesus. Joga por terra toda ação do inimigo na mente e no coração desses jovens e adolescentes. Que cada pecado seja tratado e trabalhado diante do Senhor, em misericórdia e em amor. Senhor, que cada jovem e adolescente coloque a sua vida voluntariamente diante de Ti e Te busque em espírito e em verdade. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Que você e eu possamos levar essa palavra, queridos, no nosso coração.